Você acredita que a Terra seja uma esfera? As respostas podem te surpreender. Você talvez pense que o aquecimento global seja um embuste e que o 11 de setembro tenha sido um trabalho interno. Mas a mãe de todas as conspirações, a de que nós, na verdade, vivemos numa Terra plana, parece estar retornando. Estamos falando de uma rejeição daquilo que o Conselho Científico diz que é incontestável, de que a Terra é um globo. Rob Davidson já organizou 3 conferências internacionais da Terra plana. Ele é um criacionista, crendo que Deus criou a Terra e um tipo de domo que inclui tudo o que podemos ver. Nem todos os terraplanistas são religiosos, e a internet abunda com diferentes teorias e vídeos. Algo está acontecendo. As pessoas estão questionando a realidade do que lhes foi ensinado. Over the past few years, flat Earth communities have sprung up online. I'm not part of any movement. Right. I'm just Dave who knows the Earth's flat. Describe for me, if you will, what your beliefs are. I personally believe that we live on a big disk of water. There's a North Pole in the centre. All the continents are strung out around it. And the edge is what we call Antarctica. Beyond that, who knows what's beyond that? So... Explique o que é tribalismo. Do que você está falando? O termo é usado de diferentes maneiras. Você pode se referir a uma tribo literal, como as tribos de pastores afegãos. As pessoas usam muito para significar uma afiliação étnica, como uma tribo japonesa ou uma tribo judaica, ou pode ser apenas uma identidade moderna tribal. O que quero dizer é um tipo especial de fidelidade a um grupo, onde a sua identidade se torna tão ligada com um grupo que é realmente intensa. Acontece que tantos grupos diferentes se sentem ameaçados. Não apenas minorias, mas os brancos se sentem ameaçados. Não apenas muçulmanos, judeus e budistas, mas também os cristãos se sentem ameaçados. Então, quando as pessoas se sentem ameaçadas, é quando elas se refugiam no tribalismo e ficam muito limitadas e mais defensivas. E o problema é que, com as tribos, você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Realizar a missão STS-51A. Foi a segunda viagem do ônibus espacial Discovery. O que vamos ver agora foi uma terrível falha na produção da NASA. Você verá um cordão ou nylon preso a um satélite que estariam retirando de dentro do ônibus espacial para pôr em órbita. Quando o satélite subir, você verá um cabo que está puxando o satélite da nave. It was a nighttime deploy, and so this is a TV picture, nighttime TV picture of the deploy. It looks more or less like in the day, you just can't see it too well. Ao subir, a luz é refletida por 1 segundo em um cabo que está puxando este objeto que eles dizem que é um satélite. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele. Agora veremos o curioso fenômeno das portas dobráveis. This is coming out the hatch. That was the outer thermal hatch, the inner one having the structural hatch having been opened a few minutes earlier. Você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Você quer ficar com o seu time e ser leal a ele.
Algo que, se nós pensarmos por apenas alguns segundos, não vamos ver nenhum sentido. Qualquer uma rocha espacial poderia causar um acidente muito grande à ISS, fazendo um buraco na tampa dessas escotilhas. As águas ondulam no Lago Salton com um grupo de pessoas ao redor. Eles não estão admirando a paisagem, mas demonstrando a ciência, por provar que a Terra é redonda. There's been an increase in belief in the flat Earth, and we decided to sort of address this in person. Para derrubar a teoria, ali está James Underdown, com um grupo de investigações independentes, focados em usar meios científicos para investigar afirmações extraordinárias. Uma demonstração envolve um barco-alvo com listras horizontais na sua base. We sent the boat out into the water, and the farther it goes, the more the stripes disappear. Isso serve para mostrar a curvatura da Terra. That's curved, and what I'm saying is I think it's perspective. So as the boat gets smaller like this, the waves that are close to us look bigger. Focados em usar meios científicos para investigar afirmações extraordinárias. Uma demonstração envolve um barco-alvo com listras horizontais na sua base. Enquanto que o experimento no Lago de Salton tenha sido feito para estabelecer um determinado fato científico, com o aumento de notícias falsas e pseudociências, este grupo está tentando fazer a parte deles para acabar com isso. So to deny science and to disregard and disrespect science, I think is a very unhealthy thing that goes on in our society. Underdown diz que grupos como o dos terraplanistas estão crescendo por meio das mídias sociais. Não é surpresa para eles que nenhum terraplanista tenha mudado de ideia. That's a self-selecting group. They're obviously not convinced by all the other evidence that is out there that proves and reinforces the idea of the globe. Invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. Existe uma possibilidade de nós pelo menos verificarmos essa suposta esfericidade dela. Vamos assumir que não seja, que ela não seja esférica. Então, se ela não for esférica, nós podemos tentar provar que ela não é esférica. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar agora, março do ano que vem, nós vamos ter o equinócio, tá? O equinócio da primavera para a gente aqui, quer dizer, do outono para a gente aqui. Então, no dia do equinócio, dá uma olhadinha lá no calendário, vamos pedir para alguém que mora lá em Macapá, no estado do Amapá, pegar um pedaço de madeira de 1 metro de altura e colocar assim a 90 graus certinho em relação ao solo. 90 graus, preciso, tá? Então você vai medir qual a sombra que o sol está fazendo projetar desse pedaço de madeira de 1 metro. Se a gente no mesmo dia, na mesma hora, pedir para alguém lá em Porto Alegre fazer exatamente a mesma coisa, tá? Ou seja, pegar um pedaço de madeira, 1 metro de altura, coloca em pé, 90 graus certinho. Se as duas sombras forem exatamente iguais, nós podemos afirmar categoricamente que a Terra é plana. Mas se as duas sombras não forem iguais, é óbvio que a Terra não é plana. Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri 2 varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria
iam aqui, em Siene. Se em um certo instante, cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. Sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos por cento. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás.
você enxerga tudo pelas lentes da sua tribo e você meio que ignora os fatos. Nós olhamos no universo ao nosso redor. Vamos começar aqui pelo sistema solar. Todos os corpos celestes por aqui são redondos, ou esféricos, para ser mais preciso. Você tem o Sol, a nossa Lua, os planetas todos do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, até mesmo o planeta anão Plutão, que nós fotografamos agora em 2015 com a sonda New Horizons, ele é redondo ou esférico, ou seja, tudo ao nosso redor é esférico. A nossa pergunta é por que a Terra não seria? Nós temos algo aí que eu quero colocar, vou falar isso com bastante carinho e bastante cuidado. Tá? Muitas vezes nós andamos em certas direções que nós queremos fazer dessas direções a nossa e não vemos que a direção do Senhor Deus é diferente. Não podemos ver as pessoas com as quais discordamos, do outro lado do espectro político, como inimigos. Eles são apenas pessoas com as quais discordamos, e não antipatriotas ou pessoas imorais. Nesse ponto, apenas nos fragmentaremos em 2 ou mais. O que é tribalismo tóxico e de onde ele vem? Em primeiro lugar, vamos fornecer uma definição do que é o tribalismo tóxico. Tribalismo tóxico: uma lealdade à própria tribo ou grupo social a ponto de o dogma e a disfunção se tornarem um padrão. Demonização: esta é a primeira e mais importante qualidade de alguém que é toxicamente tribal. Se há qualquer rotulação do outro grupo como sendo estúpido, mau, racista, demônios, escória e assim por diante, então você pode quase ter certeza de que eles estão na mentalidade de tóxico, tribalismo. Eu entendo, sabe? Se você pertence a um grupo e tem orgulho de ser, o que seja, ítalo-americano ou aquilo. Mas o problema é que vamos para os nossos grupos e endurecemos essas linhas. E começamos a jogar esse jogo de peguei você. E esse é o meu problema. Oh, meu Deus, você disse isso errado. E só acho que deveríamos ser mais generosos. Para que serve chamá-los de um nome terrível? E você sabe o que isso faz? Afasta as pessoas e as leva para baixo. Essa é a função da ciência. O que eu acabei de propor aqui é uma metodologia científica. Por exemplo, se você tem uma esfera, tá? E eu coloco uma lanterna desse lado aqui. Se eu colocar um palitinho de fósforo desse lado da minha esfera, apontando diretamente onde está aquela lanterna ali, você vai perceber que praticamente não tem sombra nenhuma. Claro. Agora, se eu colocar o palitinho já nessa esfera, um pouco para cá, a luz produzida por essa lanterna vai projetar uma sombra aqui. Isso é óbvio, assim que acontece com todo o corpo esférico. You have a backup experiment. If you're seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard 17 feet off the water, the earth is flat. Outro experimento desenvolvido foi com o uso de luz para medir a planicidade das águas. Os pesquisadores optaram pelo uso do raio laser, pois o seu feixe de luz se propaga de forma linear e consegue atingir longas distâncias com a mínima perda de potência. O experimento com laser consiste em 2 equipes posicionadas em margens opostas. Uma equipe emite um raio laser paralelo à água em direção a outra equipe. Equipamentos prontos, é hora de iniciar o experimento.
sul, 43 graus. Esta é a hora da verdade. Se a luz não for visível na margem oposta, será um indício da esfericidade da Terra. Estamos aqui no experimento noturno, no reservatório da barragem Três Marias. Nós estamos na margem do lago. O posicionamento do laser está aqui junto ao lago, a 1,5 metro mais ou menos do nível da água, onde está o segundo laser, está também na mesma posição, exatamente a 1,5 metro do nível da água do reservatório. Vocês podem ver, os dois aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 quilômetros. A gente conseguiu com sucesso hoje fazer um experimento e a gente está provando com isso que a Terra não tem o formato que a ciência acredita que tem. Então, como nós estamos a 18 quilômetros, não há nenhum desnível da água daqui até a outra equipe que está a 18 quilômetros. É exatamente nivelado. Nessa distância, teria que haver uma obstrução visual em virtude da curvatura de aproximadamente 6 metros. E a gente conseguiu receber o sinal de um canhão de laser da outra margem, em 18 quilômetros, e um pouco mais de 1 metro do nível da lagoa. Esse é o teste definitivo que não existe curvatura. Interesting. Interesting, yeah. O capítulo 9 é: assuma que a pessoa que você está ouvindo sabe algo que você não. Este é um capítulo sobre conversação e as diferentes formas que a conversação toma. É um capítulo sobre humildade e é um capítulo sobre ouvir. E o elemento da humildade me levou muito tempo para entender, porque há injunções religiosas apoiando a humildade. E até mesmo entender o que a palavra significa no sentido técnico, e significa algo parecido com isso. O que você não sabe é mais importante do que você sabe. E isso é uma coisa boa. Então, o que você não sabe começa a ser seu amigo. Vê, as pessoas são muito defensivas sobre o que elas sabem, pelas razões que já discutimos. Mas o fato é que você não sabe o suficiente. E pode-se dizer que você não sabe o suficiente porque sua vida não é o que poderia ser. E nem a vida das pessoas ao seu redor. Você simplesmente não sabe o suficiente. Então, o que isso significa é que todas as vezes que você encontra alguma evidência de que você seja ignorante, quando alguém te mostra isso, você deveria ficar feliz com isso. Porque você pensa, você acabou de me dizer que eu estou errado. E é ótimo. Talvez eu tivesse que peneirar muita tolice para chegar até a mensagem que você está me dizendo. Mas se de fato você pode me dizer como eu estou de algum modo errado, e talvez me dar um palpite sobre como não estar mais errado dessa maneira, então não teria mais que estar errado dessa maneira. Isso seria uma coisa boa. E você pode embarcar nessa aventura por ouvir as pessoas. E se você ouvir as pessoas, elas te dirão. Elas te dirão coisas incríveis se você ouvi-las. E muitas dessas coisas são pequenas ferramentas que você pode colocar no seu kit, como o Batman. E você pode ir para o mundo e usar essas ferramentas. E não precisar cair cego no abismo frequentemente. Então, o elemento da humildade é: você quer estar certo? Ou você quer estar aprendendo? É mais profundo que isso. Você quer ser o tirânico rei que já sabe de tudo? Ou você quer o herói em contínua transformação, ou tolo nesse caso, que está ficando melhor o tempo todo? Isso na verdade é uma escolha.